Meus amigos, vamos retornar agora do nosso pequeno intervalo com a famosa materialização das pesquisas, o material que os nossos amigos espirituais gentilmente fizeram chegar até nós, que viram a nossa famosa colinha para que possamos aqui fazer o nosso bate-papo de todas as terças-feiras. E esse subitem aqui, os minerais e as plantas, é muito agradável, né? Porque quando lembramos também de minerais, tem aqueles maravilhosos quartzo. Como eu já falei em estudos anteriores, muitos os têm para harmonizar o lar, para trazer boas energias. Meus amigos, como eu falo, né? Nos estudos, quando atingirmos patamares superiores, estivermos bem elevados, muito melhor do que somos hoje, vamos entender que isso faz parte da natureza, mas não há necessidade. Mas, como eu digo, meus amigos, se faz bem, não tenham medo de cultivar esses talismãs, vamos assim chamá-los. Se nos faz bem, por que não os tê-lo? Eu gosto de brincar o seguinte: ele não faz bem nenhum, mas se eu acredito, tem um irmãozinho um pouquinho mais atrasado do que nós que tem medo. Então, se tem medo, é um a menos para eu me preocupar. É uma senha a menos distribuída para que eu tenha que me preocupar lá na frente. Então, como eu digo, as plantas, eu acho tão gostoso falar sobre esse item. Mesmo que não estivéssemos fazendo um estudo espírita, esse bate-papo nosso, não é super agradável você estar fazendo um molho, você poder ir na sua hortinha? Eu tenho quase uma floresta em vasos na minha casa. Minhas filhas falam: onde você vai colocar mais vaso aqui? Uns temperinhos, você está fazendo um molho, você vai lá e pega um manjericão. Você está temperando uma carne, você põe um estragão, você põe um alecrim. Oxe, é tão gostoso. Uma pimenta biquinho, que eu tenho um pé, está ficando bonitinho. É uma delícia. Isso não faz bem para nós? Por que não cultivar? Você acha que vai fazer algum mal? Eu adoro pegar umas plantinhas para fazer um chá, um puejo. Tem alguns aí que vão conhecer, outros vão falar do que ele está falando. Mas é tipo um raminho, uma graminha muito com um aroma delicioso, um sabor fantástico para chá. Eu adoro. Uma menta, um hortelã, capim santo, uma erva cidreira. Tem um pouquinho de cada coisa aqui na minha floresta em jardim. Mas vamos lá, meus amigos, vamos dar sequência aqui. Apesar do meu palestra jogar hoje, o estudo eu trouxe algumas curiosidades. Vai ficar um pouquinho longo, mas vocês vão gostar. Assim espero, né? Eu adorei fazer essa pesquisa sobre plantas. Então vamos lá? A pergunta 590 nos fala o seguinte: não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leva a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir daquilo que lhes pode prejudicar? Materialização nos fala o seguinte: até achamos que existe, mas elas não têm um instinto de conservação como os que se operam nos animais e nos homens. O instinto delas é mais mecânico. Por exemplo, na queimada, elas não têm como se proteger. Os outros seres, por instinto, fogem. Começa a queimada na mata, os bichos, os animais saem correndo, o homem sai correndo, elas, infelizmente, permanecem no local. Mas elas crescem, elas mudam de forma, são gigantesca a variedade que existe de plantas, mas sendo imperceptível essas mudanças aos olhos humanos. Mas quando atinge seu novo formato, são admiradas por todos, como por exemplo orquídeas, rosas, que estamos na época de primavera, onde as flores estão bonitas, as orquídeas brotando, é uma maravilha. Esse parágrafo abaixo de Miramês, achei sensacional. Sou um fã incondicional dele, então adorei. Se queres pensar que as árvores têm instinto de conservação, podes pensá-lo. No entanto, deves observar que isso ocorre em dimensão diferente dos animais. Em tudo penetra a inteligência divina, comandando todos os elementos nos seus devidos lugares, para que haja ordem nas formas. Observa a química.
Quando os corpos se repelem ou se atraem, é o mecanismo da vida que se expande em todas as direções. Daí é que se parte para o crescimento em busca do que o homem possui e os anjos conquistaram. É nesse sentido que devemos respeitar tudo o que nos cerca, por ter saído do mesmo foco que nós outros. Achei maravilhoso. E ele continua: o amor é tão grande que tudo que existe e ao que nos dedicamos nos responde com amor, nos responde com a perfeita troca de elementos sutis à percepção comum. O amor é a semente divina que devemos semear, porque a colheita não pode ser, por justiça, a mesma de quem não se preocupou em plantar. Se os minerais, plantas e animais estão na nossa retaguarda, porque para nos ajudar, para que possamos ajudar esses reinos a subir, a escala de que já palmilhamos, e os que estão à nossa frente estão sempre nos dando as mãos. Se Deus é amor, o nosso dever é amar Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, para que a vida se expresse como luz nos nossos caminhos. Achei bela essa passagem. Voltando aqui, devemos considerar as plantas como um grande laboratório, um laboratório divino, tudo pensado sempre nos pequenos detalhes para nos ajudar, nos sustentar, nos alimentar, dar moradia, nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Um pé de laranja não dá abacaxi, mesmo que estiverem junto no mesmo campo e irrigados com a mesma água, soprados pelo mesmo ar e adubado pelo mesmo adubo. São todos os segredos e os mecanismos comandados por espíritos superiores. Afinal, cada elemento é único, com as suas características, seu DNA. É o mecanismo do mundo oculto. Isso aqui chama muita atenção, porque é verdade, você pode colocar um pé de laranja, um de abacaxi vai dar abacaxi, laranja vai dar laranja, é óbvio, mas não estão juntos, não poderiam se fundir, né? Mas não ocorre, cada um tem a sua finalidade no reino. Todos têm a sua finalidade, como nós, como acabamos de estudar. E é bem bacana. Eu, por exemplo, coloco num vaso, quando eu quero fazer mudinhas, eu coloco várias, pego um galinho de manjericão, vou fazer o tempero. Tiro as folhinhas e tal. Aquele galinho eu ponho de volta na terra. Vai cuidando, vai regando, pondo adubo, coisa do tipo, ele vai germinar, vai virar um novo pé. Então, todos esses galinhos aí que eu tiro, de alecrim eu faço a mesma coisa e brota. Então eu tenho tipo um vaso maternidade, eu vou colocando todos esses aí. E podem estar próximos, você pode colocar raiz com raiz e colocar na terra. Um não vai se misturar com o outro, porque cada um tem uma finalidade. Voltando aqui, um mentor nos dá uma certeza. Ô, dona Julinha, não é só a senhora que tem problema às vezes com a gravação não, viu? Aqui falha e tenta entrar um comercialzinho. Esse aqui deu para pular. Mas voltando lá, vamos voltar. Para nós que estamos gravando, como a dona Julinha coloca a música, é terrível quando você está aqui lendo e tal. Você põe uma música de fundo, entra um comercial. Meus amigos, isso deveria ser proibido. Começou a música, não para. Isso aqui me remete quando era criança. Quem tem a minha idade vai lembrar disso. Aqueles gravadores de cassete. A tecnologia que nós tínhamos, eu pelo menos tinha naquela época, era a fita, o gravadorzinho, você colocava o microfone perto do rádio, a hora que ia tocar a música que você gostava. E aí você apertava o play, o REC, né, REC play, e ia começar a gravar. No meio da música entrava comercial, você queria morrer, começava tudo de novo. E para nós, quando estamos aí no trabalho das orações, como a dona Julinha, estudo, todos os companheiros, mesmo a Nildes, quando está fazendo vibração, que coloca uma música, às vezes dá uma puladinha e tal, a gente não percebe, entra um comercialzinho para atrapalhar. Mas faz parte, é para termos paciência. Vamos lá. Um mentor nos dá uma certeza. Os agentes da vida maior estão espalhados em toda
por toda a criação, e eles entendem como se deve fazer e comandar em nome do Criador, em se falando do crescimento das coisas. São poucas, mas essas tiraram a nota máxima na Universidade da Terra, usando um corpo físico. A missão não é somente no mundo religioso. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e tantos outros, e muitas descobertas científicas. Os missionários são diversos no mundo inteiro, operando em fatores diferentes, para ajudar ao progresso e sustentar, de certa forma, a existência de Deus e a presença dos seus agentes de luz nos caminhos dos homens. Um mentor. Parece simples, um pé de laranja não dá abacaxis, mas o mesmo pé de laranja podemos ter frutos doces e alguns amargos. Algo parecido com a novela reencarnatória de cada um de nós, não é verdade? Aí pode ficar como uma reflexão, não é? Num pé de laranja, você tem laranjas absurdamente doces, outras média e outras muito amargas, muito ácidas. Não parece muito com a nossa jornada, né? Cada etapa da nossa vida? Fica aí uma reflexão para cada um de nós. A pergunta 591 nos diz o seguinte: nos mundos superiores, as plantas são como os outros seres de uma natureza mais perfeita? Vou usar a pergunta como resposta. Em se tratando dos mundos superiores, podemos dizer que tanto as plantas como os animais ou os homens são de ordens mais elevadas dos que aqui habitam este planeta. Respondido. E não poderia ser diferente, sendo um mundo superior. Tudo segue a mesma escala e definição. Sempre um mundo superior, tudo e todos que habitam estão de acordo com essa escala. E se não o fosse, ficariam deslocados. O mesmo ocorre, pensamos, em um aluno do primário, se fosse transferido de imediato, por exemplo, para o colegial, sem passar por todas as séries, por todas as etapas. Qual seria o seu aproveitamento? Nulo. Com muita sorte, pouca coisa poderia aprender. Diferente se ele tivesse percorrido todas as séries, todas as etapas de forma correta e completa. Não é? Cada ano nós aprendemos uma equação matemática. Para quando chegarmos na faculdade ou no colegial, tudo aquilo que nós íamos aprendendo em cada etapa, nós vamos usar ali. Então, se pegarmos um daqui, colocar para lá, vai se sentir deslocado, né? Agora, um de lá vindo para cá, ele vai impulsionar os demais, certo? Então, ele já tem essa experiência, ele volta para cá, mas com o intuito de impulsionar. Sempre haverá um pequeno aprendizado para este superior, que já com relação a nós, mas ele vem para nos impulsionar. Igual afinidade, somente vão se unir afins, os seres superiores. Nesse caso, como temos reuniões de seres não tão evoluídos, os iguais se atraem. Né? Mesmo um ser evoluído ir junto com esses irmãozinhos menos evoluídos, é para tentar pegar alguém para cá, puxar para cá, para tentar mostrar alguma coisa. Tá? Não vai mudar de lado, vamos assim dizer. Pelo menos quando ele estiver lá, tá? Como ser superior. Como já falamos em estudos anteriores, por exemplo, o Hitler, ele era um espírito evoluído. Tá? Ele veio com uma missão de presidir uma nação, de levá-la à liberdade, evolução, progresso, o que fosse. Sucumbiu. Então, quando ele está lá naquele plano, ele é superior. Quando ele vem para cá, ele sofre o que todos nós aqui sofremos, as mesmas tentações, as mesmas dificuldades. Esse corpinho aqui é complicado, né? Ele atrai, iguais se atrai, né? Mas vamos lá. Nos mundos superiores, por exemplo, os minerais ali têm outra aparência, diferentes do nosso plano. Eles têm estruturas diferentes, de forma que tenha mais beleza, e o seu uso traz para os moradores mais conforto. Tudo lá é mais perfeito. Como eu falei, aqui usamos o quartzo e tal, lá é para admirar, para contemplar a beleza diferente. Não do tipo, vou levar para harmonizar, para trazer sorte para minha casa. Mas mais uma vez eu digo,
Se acha que dá proteção, use. Se o nosso mal fossem os talismãs, estaríamos salvos. Podemos conhecê-los? Os mundos superiores dizem que até as cores dos animais são mais belos, hein? Como fazer esse tour? Mudando, mas mudando de mundo? Sim, mas para isso precisamos completar nosso ciclo, igual aos alunos, passar por cada série escolar, por cada etapa, tendo aproveitamento satisfatório e passando de ano, simples assim. Então Deus faz diferença entre seus filhos? Por isso um mentor nos lembra: quanto mais se constata superioridade, mais elevação se encontra nas coisas. Mas as leis de Deus são as mesmas em toda a criação. A diferença é que o mais elevado sabe dar uma tonalidade em tudo que o cerca, de sorte a mudar um pouco a sua característica. Os elementos são os mesmos, como as leis são as mesmas e o amor o mesmo, porém em faixas mutáveis que mudam de acordo com a posição de quem ama e recebe o amor. Belo puxãozinho de orelha, né? Então, ele não faz diferença para ninguém, nunca o fez. Podemos até duvidar, mas nosso planeta Terra já pertenceu à escala dos mundos mais inferiores, quando tínhamos a vida primitiva. Mas ainda temos muita caminhada pela frente para transformá-lo em um mundo de regeneração. Isto mostra que é possível, novamente igual a uma sala de aula. Como na mudança de série, as dificuldades aumentam, mas sempre é possível avançar. Tudo na vida tem um porquê. Até o comecinho ali, você vai no primário, vai aprender o alfabeto e tal, juntar as palavras, as primeiras sílabas, fazer contas básicas e tal, depois você vai evoluindo. É como o planeta. Lá atrás, primitivo, nós homens da caverna, aprendemos a andar, aprendemos a caçar, aprendemos a plantar, a cozinhar. Enfim, hoje chegamos, a tecnologia junto conosco nos dá essa possibilidade de cada um estar no seu lar e nós estarmos nos comunicando. Cada coisa ao seu tempo. Então, esses planetas superiores, existe a possibilidade de chegar até lá? Sim, mas temos que passar por cada etapa. Não esqueçamos também, como existem mundos superiores, existem alguns mundos ainda mais atrasados do que nós. Então, se fizermos uma coisa muito ruim, muito errada, não é para lá que vamos não. Nós vamos conhecer e vamos voltar algumas casinhas para trás. Então, tudo depende de nós. Aí nas pesquisas aqui eu vou colocar algumas coisas, eu achei alguns parágrafos que podemos chamar de energias, curas alternativas, né? Na hora que estava fazendo a pesquisa. Então eu reuni algumas coisas aqui interessantes. Olha que bacana. Afirma-se que o nascimento espontâneo de certas plantinhas em quintais e hortas não acontece por acaso. Quem mora ali pode estar precisando justamente de energias daquelas plantas, com algo que sempre existirá. Será uma constante troca de energia entre as plantas e o homem. Seja ao contemplar uma flor, ao cultivar uma planta em casa ou levá-la junto ao corpo, aí vem o velho hábito, costume de carregar um galinho de arruda atrás da orelha para afastar o mal-olhado. Então dizem que foi que nasceu uma plantinha e tal, a pessoa contemplava, gostava muito e levava ela no bolso. Um pequeno talismã, uma pequena lembrança. Aí com o tempo foi passando, virou-se o costume de colocar a arruda atrás da orelha para afastar os maus olhados. Foi o que constou aqui nas pesquisas. Esse estudo lembra que as plantas podem até mudar o humor das pessoas, mas é preciso haver uma intenção de quem utiliza a planta. Tudo depende do que cada um sente. Aqui eu diria que não existe energia boa ou má delas, as plantas, lógico, mas quem a manipulam, aí a história é outra, né? Você pegar uma planta lá com raiva ou olhar com ódio, coitadinha vai murchar. Pois a diferença entre veneno e remédio está na dose, meus amigos.
Mas que poder fazer uma bela salada com hortaliças frescas, preparar um molho com manjericão fresco, poder fazer um chá com ervas plantadas no vaso, um poejo, uma sálvia, um hortelã, menta, capim santo, isso é uma delícia. Pegar um limão no pé, isso dá boas energias, puras, uma coisa maravilhosa. Aí uma esotérica me ensinou que uma vez, quando você for pegar algo no pé, pedir licença e agradecer à natureza. Porque as plantas são sensíveis. E olha, eu vou te falar, acho que dá certo. Nunca vi um tempero ficar ruim com plantas aromáticas, um chazinho, você pegando ali na hora. Perdão. E é verdade, se você olhar uma planta com ódio, alguma coisa, você tiver amargurado e tal, de repente, às vezes você tem uma planta na sua casa, do nada, ela não seca, não murcha. Dizem que é a energia que você tava, que é a energia da casa, que ela é tão sensível que ela capta primeiro. Tipo, ela comete um autossuicídio para lhe ajudar. Ela puxa aquela energia negativa. Ela transmuta aquela energia. Acaba na Terra. Mas muitas vezes a energia é tão forte negativamente que a plantinha sucumbe. Não acontece isso. Às vezes eu tinha uma roseira maravilhosa, linda, muito bonita. Amarela, as flores com as pontas, tipo uma moldurazinha vermelha. Do nada ela me secou. Murchou. Mas murchou que não tinha jeito. Tentei recuperar, mas não houve jeito. Dizem que ela transmutou alguma energia. Bom, fala em energia, transmutar energia. Eu fiz também uma pesquisa que acabou chegando. Opções que ajudam a energizar positivamente a casa. Vamos lá, eu achei bem curioso isso aqui. Não vai ser muito longo, tá? Mas vamos lá. Plantas para a área interna, dentro de casa. E cada uma tem uma finalidade. Ó, há diferentes opções naturais que promovem o bem-estar e a calmaria. Ainda estimulam a prosperidade e auxiliam na limpeza energética dos moradores. Nesse grupinho estão suculenta, independente da variedade, tem a ver com resistência e força, assumindo o papel de proteção dos ambientes externos. Aí temos a lança de São Jorge, da mesma família da espada de São Jorge, a diferença está no formato das folhas, tá? É tida como barreira para energias negativas. Aí temos também o lírio da paz, associado à proteção. Acredita-se que a planta com flores brancas filtre as energias externas, purifique o ar e elimine pensamentos negativos dos moradores. Aí temos o Pleomele. Pleomele eu não sabia. Eu até tenho no quintal. É uma plantinha com verde claro, é uma folha compridinha. Ela no meio é um verde claro e tipo uma moldura, um verde mais escuro. É um arbusto. Também purifica o ambiente, atrai boas energias e reforça a sensação de força e resistência diante de fluidos negativos. A violeta, dedicada a flor de várias cores, rebobina, delicada flor de várias cores, vai bem em toda a casa, sobretudo na sala e na cozinha, trazendo proteção espiritual para o imóvel e residentes. Também é eficaz contra a inveja. Do lado de fora, bloqueia energias densas vindas da rua. Aí temos as plantas para a área externa, para o quintal, varanda, coisa do tipo. No espaço ao redor do imóvel, é importante focar em plantas de proteção. Afinal, muita gente pode passar por ali e é melhor optar por aquelas que ajudam na limpeza da negatividade e inveja, evitando que energias ruins entrem em casa. Alguns exemplos são antúrio, antúrio, associado à prosperidade, também estimula o fluxo energético positivo em todo o terreno. Temos a famosa espada de São Jorge,
tem o poder de barrar energias negativas, mal olhado. Por isso, pode ser adotada no caminho de acesso à casa. Ter na porta de entrada, da sala, coisa do tipo. Você costuma entrar pela sala, ter uma na porta da cozinha, que às vezes você está... Pessoas de fora entram, vão entrar por a porta da cozinha. Temos a pata de elefante. Por apresentar vibrações de equilíbrio, estimula a harmonia no espaço. Ainda instiga a energia de perseverança e de força dos que ali se encontram. Temos o cacto. A planta cacto, a planta é outra que representa a força e resistência, protegendo a casa das vibrações ruins. A suculenta você põe do lado de dentro e o cacto do lado de fora. E quando você tiver a oportunidade de tê-lo há muito tempo, ele dá depois que ele estiver grandinho, com mais de 1,5 m, 1,60 m, ele dá uma flor linda. Aí tem uma aqui que eu não consegui encontrar algum exemplo para dar. Ela chama peperômia. Peperômia. Pelo que eu pude ver, uma forrageira, rasteira, com uma folha mais ou menos grande e um verde muito intenso. Essa aqui realmente eu não conheço. Sua principal função é purificar o ar do ambiente. Também pode ser usada dentro de casa, reforçando a união dos familiares. Aí, por outro lado também, na pesquisa apareceu algumas que devemos evitar, ou fazer uma combinação entre elas e outras para o mesmo local. Que aqui ainda fala no texto, melhor deixar bem longe as opções abaixo. Para alguns espiritualistas, tais plantas até podem ser adotadas no imóvel, desde que sejam compensadas com a adoção de outras espécies. Uma delas que dizem que não é legal, comigo ninguém pode. Por ser venenosa, tende a espantar as boas energias. Aí temos o agave, que eu também não conheço essa. Aí aqueles que conhecerem, por favor, depois dos comentários da nossa Magnete, coloquem aí como exemplo. O agave, ele é capaz de drenar as energias do ambiente. E temos aqui, por último, a coroa de Cristo. Pelo formato associado ao ornamento da história cristã e ao sofrimento pela religião católica, acredita-se que atraia más energias. Então isso aqui, meus amigos, isso aqui foi fora do estudo, tá? Foi mais uma curiosidade, já que estava falando de plantas, aparece, é como eu canso de falar. Meus amigos, se acredita que traz boas energias, te dá uma tranquilidade, use. Faça bom uso delas e abuse, não vai fazer mal a ninguém, com certeza. Mas independente de tudo isso, não podemos esquecer, mesmo que nos mundos superiores tudo seja mais perfeito que aqui, tenhamos essa certeza, as plantas continuam sendo plantas, meus amigos. Não é que nem nós vamos estudar lá na frente que alguém vai casar com uma bananeira, como aconteceu numa novela, para depois ficar viúva e poder casar com outra pessoa. Caminho das Índias, se eu não estou enganado, já comentei sobre isso. Meus amigos, eu espero que tenham gostado dessas curiosidades sobre as plantas. Terei o prazer inenarrável de reencontrá-los no dia 19. Agora, eu conto com todos aí, a mesma colaboração que deram aos nossos estudos até aqui, com os nossos novos companheiros. E também o espaço estará aberto para questioná-los, fazer perguntas, comentários, como de todos. Meus amigos, por enquanto só podemos dar um abraço de forma virtual, mas deixo um abraço caloroso em cada um. Foi com uma grande satisfação receber cada um de vocês em minha casa. Foi um prazer inenarrável poder entrar no lar de cada um de vocês. Espero reencontrar a todos agora no dia 19. Fiquem com Deus, uma excelente semana. Um beijo no coração de todos, obrigado pela paciência. Tchau, fiquem com Deus.